Agora esta chamada está sendo gravada. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, em agradecimento à divindade, aos nossos amigos espirituais que nos conduziram até essa sala virtual, nos trouxeram essas tecnologias que permitem essa integração, que permitem a comunicação, a divulgação de ideias, divulgação de preceitos, né, de todos os matizes, que permitem cada vez mais que nós cresçamos, né, buscando essa integração e buscando o aprendizado. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos de todo o coração essa oportunidade e pedimos a tua bênção, a tua proteção, para que o estudo flua de forma saudável, salutar, e que possamos colher bons frutos deste encontro. Agradecemos também aos nossos mentores, nossos amigos espirituais que estão conosco, pedindo a eles que possa estar presente, nos intuindo, nos conduzindo, e cada um possa beber um pouco desse conhecimento que mata a sede, desse conhecimento que nos torna cada vez mais forte. Obrigado a todos, e todos sejam bem-vindos. Boa noite, Tânia, Lúcia, Iris, Márcia, Edina, Wellington. Então, vamos lá, vamos retomar o nosso estudo. Tá? Para quem está chegando, a gente começa com o Livro dos Espíritos, tá? A gente está há alguns anos já trabalhando eles, algumas questões, né, sem pressa, permitindo a reflexão, a discussão. Então, aqui é a sala de aula. Tem dúvida, pergunta, levanta a mãozinha aí, né, faz o seu posicionamento, o seu questionamento, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro colega que está na sala, tá? Então, aqui é para perguntar mesmo. Nós estamos no Livro dos Espíritos, terceiro livro, que fala das leis morais. Tá? Estamos trabalhando a lei do progresso, e hoje nós vamos tratar sobre o tema civilização, que está lá no capítulo 8, item 4. Tá? Eu sou o Alberto Lima, nós estamos no modo virtual. Então, nesse capítulo 8, Kardec, de forma didática, tá? Para tratar somente da lei do progresso. Tá? É uma lei só, mas ele vai fazendo um questionamento de vários matizes para nos destacar o valor dessa lei natural, que faz com que nós, simples e ignorantes, né, o processo da criação divina, seres simples e ignorantes, vá aos poucos, devagar e sempre aprendendo, sempre aprendendo. Então, hoje, eu aprendi algo que me torna diferente do que eu serei amanhã. Então, amanhã eu já sou bem diferente do que eu fui hoje, assim como o que eu sou hoje é diferente do que eu fui ontem. E isso acontece com todas as criaturas. Então, ele fala do estado natural, né, fala da marcha do progresso, são tópicos ou itens que Kardec aborda, os povos degenerados, a questão que nós trabalhamos nos últimos 2 encontros, né, povos que vêm, está no processo de crescimento, aí chega um abalo, seja um abalo físico, um abalo moral, uma guerra, aqueles povos que estavam crescentes, aparentemente eles decaem, voltam a um estado de, de uma civilização mais rústica, mais dura. Então, Kardec faz várias perguntas sobre essas diversas situações. E hoje nós vamos iniciar o item civilização. Tá? Então, vamos ver o primeiro conceito, o dicionário.com, ele diz que civilização é a ação de civilizar, ato de se civilizar-se, né? Ou seja, um conjunto das características próprias da vida, intelectual, social, cultural e tecnológica, que são capazes de compor e definir futuro, né? Ou seja, civilização traz em si um conjunto de características intelectual, sociais, cultural, tecnológica, que permite dizer, olha, isso caracteriza uma civilização. Tá? Isso é uma mudança, houve uma elevação, um aprimoramento. Tá? E o informe, né, Infoped, ele diz que civilização é o conjunto das instituições, técnicas, costumes, crenças que caracterizam uma sociedade ou um grupo de sociedade determinada. Então, também pode ser um conjunto de conhecimentos
e realização das sociedades humanas. Então, uma determinada sociedade, ela traz um conjunto de conhecimento, seja de técnica, seja de costume, seja de implementos, né? Então, faz com que ela se destaque, né? É um conjunto de técnica, costume e crença que vai caracterizá-la como algo diferente, né? Uma sociedade diferente. Ela se chama civilizada ou se civilizou, né? Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho em algumas imagens que nos mostram a questão da evolução da civilização, para a gente ter uma noção do que é essa civilização. O quadro da esquerda nos apresenta como os nossos antropólogos afirmam, ou trazem, ou nos deixam uma convicção de como éramos nós, lá nos nossos primórdios. Isso aqui, gente, esses seres humanoides, eles não eram simples ignorantes, aqui eles já eram já espíritos, né, no estágio humanoide, né, ou hominídeo, que é o estágio em que o ser, simples e ignorante, passou por um processo no reino mineral, no reino vegetal, nos animais inferiores, e é quando eles têm a percepção do que é certo e do que é errado. Desenvolvem tanto a sua inteligência, as suas maneiras, seus instintos, que eles começam a discernir e tomar decisões, raciocinar, tem a lógica. Então, eles entram no estágio hominídeo, né? Então, nossos primórdios, né, em que vivíamos nas cavernas, né, não tínhamos tanta tecnologia, né, para conseguir nosso alimento, teríamos que caçar, né? Aí eles se reúnem em grupo e vão desenvolvendo técnicas. À medida que esses seres primordiais lá vão crescendo em técnicas, em tecnologias, né, eles começam a se desenvolver junto em grandes grupos, né, já que primordialmente os grupos eram de 30 a 50 seres, né, para viver em grupos, que era como eles tinham condições de se manter, uma caçada, para alimentar todo aquele grupo. Não podia ter grupos maiores devido às condições de alimentação. Então, quando o grupo estava muito grande, eles se repartiam e assim se dividiam cada vez mais, né? Mas à medida que cresceu em conhecimento, em técnicas, e o homem começa a plantar, né, permitiu que esses grupos vivessem em consórcio maior, mais de 50, mais de 100, e é quando surgem os clãs, né? E aí então vai surgir as primeiras civilizações, aí nós repassamos aqui para o lado direito, é quando os grupos já começam a trazer técnicas diferenciadas, né? Então, numa construção, numa arma, né, no deslocamento, na água, é característica da civilização, esse conjunto de técnicas, esse conjunto de hábitos culturais que os modifica daqueles seres primordiais, tá? E a história nos fala que as primeiras civilizações, elas vão surgir lá no Crescente Fértil, né? Ali na Oriente Médio, o que hoje é Irã e Iraque, né? Ou seja, lá no, entre o rio Tigres e Eufrates, porque lá teve as condições necessárias para que esses seres migrantes em pequenos grupos se fixassem em grupos maiores. Quando eles aprendem a plantar na região fértil, então eles têm condições de crescer mais. Aí vai surgir as primeiras civilizações. Os babilônicos, os assírios, os medos, os persas, os sumérios, os caldeus, que é onde o nosso livro de histórias vai remeter à antiguidade, né? E lá depois vem os judeus, né? Vão surgir aqui na região perto do mar Mediterrâneo, né? O Egito, aqui no perto do Mar Vermelho. Tá? Então, as primeiras grandes civilizações vão surgir aqui, na Mesopotâmia, e daqui elas vão se espalhar. Tá? Vai surgir mais para o mar Mediterrâneo, vem os judeus, hebreus, saem daqui, né, da cidade de Ur, né, lá na Mesopotâmia. Abraão desloca com seu clã até essa região aqui, né, do
da Palestina, né? Só que quando ele chegou lá, já tem gente aqui. O problema é esse, que esse aqui já estava tudo habitado, né? De outras civilizações que aos poucos vão se transformando, tá? Pois bem, primeiras grandes, nós vamos ver na Babilônia, né? Aqui a imagem seria à esquerda da Torre de Babel, né? Um grande zigurate, que teria sido tentar uma construção gigantesca, né? Nós vamos ver aqui resquício arqueológico na China, né? Que também ela remete no caso do Ocidente, né? Do Oriente, né? Do Grande Oriente, na China, eles teriam uma civilização muito mais antiga do que essa descrita na Mesopotâmia, segundo o calendário chinês. Né? Mas tem diferenciação, eles falam de 30 mil anos, enquanto aqui vai falar de 5 mil anos, 6 mil anos. Né? A China seria uma discrepância muito grande, dizendo que haveria uma civilização mais antiga na região da China. Mas os historiadores não entram em consenso. Tá? Aí vamos ver também aqui à direita o Egito, né, suas grandes pirâmides. Então, as primeiras, né, Mesopotâmia, Palestina, Egito, né, vamos ver os gregos, vamos ver a Pérsia, né? E aqui nesse mapa dá para a gente ter uma noção, né? Aqui está circulado, seria a Mesopotâmia, né? Que hoje Irã, Iraque, né? Afeganistão, Paquistão, seria o berço da civilização ocidental, né? Do Oriente Médio, né? Que é onde viveram os medos, persas, né? Aqui na Índia, Nepal, Butão, onde viveram os hindus, né? Mais para a esquerda, o Egito, que continua sendo o Egito, né? Os hebreus aqui na costa do Mediterrâneo, né? Aqui, Armênia, ou seja, as grandes civilizações foram se fixando. E aqui, mais próximo de nós, vamos ver a civilização asteca, né? Isso aqui é uma simulação de como era uma cidade asteca, né? Só sobrou algumas ruínas, mas eles teriam desenvolvido uma grande civilização aqui na América Central, né? Os astecas, os incas, né? Pois bem, para efeitos cronológicos, para a gente ter uma noção, tem a pré-história e a história. A pré-história é antes do surgimento da escrita. Tá? Então, vai ter grande civilização da pré-história, né? Onde não havia escrita. Surgiram grandes povos, trouxeram tecnologia, mas não havia escrita. Então, para efeito da história, só vai começar a valer a partir de 3.500 anos antes de Cristo, quando os sumérios trazem a escrita sumérica, né? Aí vamos ter algumas datas interessantes. 3.200 anos antes da vinda do Cristo, o Egito já era uma grande nação, já estava unificado, os dois reinos, o Baixo e o Alto Egito. Né? Os hebreus só viriam se fixar na região da Palestina 1.900 anos antes do Cristo. Tá? Aliás, 1.900 anos do Cristo, exatamente. Na Ásia Menor, os gregos vão surgir ali como civilização 1.100 anos antes do Cristo. Roma vai surgir 753 anos antes do Cristo. Né? A guerra entre Esparta e Atenas, a guerra do Peloponeso, né? Ele vai destacar aqui 431 anos de Cristo a 404. Aí chega o nascimento do Cristo, né? Que seria o ano 1 da era cristã. No ano 70, os romanos destroem Jerusalém, né? 313, o imperador Constantino, né, dava liberdade aos cultos aos cristãos, né? 330, a cidade de Constantinopla é fundada, 425 os povos germânicos, que seria a Inglaterra depois, né, vão se tornar-se uma referência, e assim sucessivamente. Tá? Pois bem, esses introitos é só para a gente perceber que durante a história, né, que é a partir da escrita, né, a gente vai detectar essas civilizações. Por que Kardec, então, faz ele vai fazer uma pergunta direcionada ao progresso. Ele vai dizer, é um progresso a civilização? Ou seja,
o povo se unir, um determinado povo se unir, criar hábito, costume, técnico, isso é um progresso? Ou, como entendem alguns filósofos, é uma decadência da humanidade? O que vocês acham? O progresso, civilização é um progresso ou civilização seria uma decadência da humanidade? Nós falávamos disso bem no início da aula de hoje, antes de entrar aqui, né? O progresso vai trazendo uma facilidade que vai melhorando para todo mundo, né? Essas pessoas que se dedicam, esses espíritos que se dedicam a pesquisar, a trazer realmente benefícios na área da saúde, da tecnologia, de trazer revoluções, assim, né, coisas para facilitar a vida do ser humano aqui em sociedade. Isso ajuda a marcha do progresso de todo mundo, né? Ajuda a levar a humanidade como um todo para frente, né? Tem mais? Com certeza é um progresso, né? Como o Wellington falou, todos as tecnologias, os conhecimentos, mesmo nos tempos mais remotos, né, que foram as invenções, tudo é um progresso para facilitar, para ajudar no nosso dia a dia, tanto na nossa parte material, quanto na nossa parte espiritual também, né? Se não fosse o bendito do progresso, se não fosse essa pandemia que trouxe isso, a gente não estaria conhecendo vocês aí, vocês não estariam adentrando as nossas casas e nem nós em vossas casas. A gente pode colocar, por exemplo, quando o homem vai se fixar lá na Mesopotâmia, né, eles descobrem o uso do cobre, né, para fazer instrumentos, né, para um arado, para fazer algo parecido com a enxada, né, que vai permitir o cultivo, né? Outros povos descobrem o uso do ferro, né, que é mais resistente. Outros vêm para o aço, né? Descobre a roda, o deslocamento, né, através de carroças, né, antigas carroças, né, e o ponto seguinte, né, da roda, da carroça, vai chegar num trem, né, vai chegar num automóvel, né, vai chegar no que a gente tem hoje. Então, vai surgir lá atrás a contribuição da civilização, trazendo algo, a roda. Né? O fogo, por exemplo, né? Quando os primeiros hominídeos fazem uma fogueira, né? E dali eles percebem que pode assar uma batata, né? Aquele alimento, uma batata que não se conseguia comer, você boga no fogo e passa a ser um alimento, e ali eles conseguem guardar aquelas batatas para raízes para os momentos de escassez do alimento. E eles conseguem sobreviver às secas, às geadas, né? E esse conhecimento chega até nós, permitindo que a gente, depois, com o uso do fogo, né, assasse a carne, facilitasse a nossa digestão, depois o cozimento, né, com o fogo, tudo surge lá, com uma questão, coisa simples, uma fogueira. Né? Agora, se eu pego aquela fogueira, aquela brasa, né, e taco fogo na floresta para destruir, né, aí uma coisa é você trazer a inovação, outra coisa é o emprego da inovação. O emprego pode levar à ideia de uma decadência da humanidade, né? Quando eu pego aquele instrumento que era de cobre, transformo ele numa espada, numa ponta de lança e uso para matar o outro, é diferente. Mas o progresso ele vem no sentido de elevar, de auxiliar. Agora, o uso é que às vezes complica e traz essa noção de que está em decadência, né? Quando inventaram a pólvora, né? A pólvora vai destruir obstáculos, minas, né? Para facilitar a extração de minérios, né? O TNT, para facilitar a destruição, para abertura de estrada. Mas se a criatura pega aquele explosivo e usa para explodir uma cidade, né, uma casa, um banco, é o uso que se emprega, e não
o próprio progresso em si, né? A gente talvez precise fazer essa distinção. Então, a civilização é um progresso ou é decadência? Cadê o resto do grupo? Viu, Alberto? Assim, pelas suas colocações, a gente vê que é um progresso, né? E a gente sabe que as civilizações, elas progridem através de seus indivíduos, né? Quando eles se instruem, né? Quando eles adquirem conhecimento. Mas a gente sabe, como você falou nas outras aulas, primeiro vem a parte intelectual, né? O progresso intelectual, depois, para lá na frente, chegar o progresso moral, né? E aí eu lembrei das civilizações, você falando aí das civilizações, eu lembrei da civilização maia, né, com suas técnicas de irrigação, de agricultura, que realmente trouxe muito benefício para essa região, né? Acho que é lá da Colômbia, daquela região ali. Naquele Peru, ali, né? Peru, Sim. Colômbia, por aquela região ali, se viu ali. Então, por que Kardec coloca essa pergunta, né? É que se entendia que a época que eles viviam já tinham descoberto tudo. Para a época de Kardec, algumas criaturas achavam que não tinha mais nada para descobrir. Já estava... A civilização estava no auge, no top, não tinha mais nada para descobrir. E depois a gente vai perceber que não, né? Que ainda hoje, né, com toda essa tecnologia, a gente percebe que ainda tem muita coisa para vir ainda, né? Para muita coisa para melhorar, né? Na época de Kardec, eles andavam num trem a 40 km por hora. Kardec conseguiu percorrer várias cidades da França em uma semana, 15 dias, né? Para aquele povo era o supra-sumo, né? Ou seja, já tinham conseguido tudo, né? E passado quase 200 anos depois, a gente vê que tinha muita coisa, né, para avançar. E como hoje lança um celular, né, lançamento, tecnologia, no mês seguinte já vem um outro mais sofisticado ainda, né? Outro aparelho com outras funções. E a gente fica cada vez mais aonde vai parar esse progresso, né, da civilização. Mas vamos ver a resposta, então, do que o Espírito de Verdade coloca, né? Então, o progresso, né, é um progresso da civilização ou a civilização é uma decadência da humanidade? Tá? Ele vai dizer que é um progresso incompleto. Tá? A civilização é um progresso incompleto. Por quê? Porque nós não atingimos o ápice, né? Nós não atingimos o ápice, por isso que é um progresso incompleto. A civilização que se conhece, né, mesmo a mais elevada, ela atingiu um progresso incompleto. Né? Você pode imaginar hoje qual é a civilização mais, né, elevada que existe hoje no planeta. Né? Se olhar, é incompleto, porque ainda há mais coisa para ser modificada. Então, o homem não passa subitamente da infância à madureza. Já há algum tempo que nós descobrimos, por exemplo, a pasteurização, né? A pasteurização como um processo de conservação de alimentos, né? Quando se descobre aquilo, agora podemos guardar bastante alimento. Mas por que tudo não é pasteurizado, né? Tudo poderia ser pasteurizado, né? Mas por que não é? Porque precisamos do processo de adaptação, né? Por exemplo, uma criança, você não vai dar tudo pasteurizado para ela. Tem que deixar ela tomar contato com os vírus, naquele processo de ir para a escola, pega uma gripe, pega uma doença de pele, é um processo que vai criando, fortalecendo as defesas dela. Se ela recebesse tudo pasteurizado, todo alimento pasteurizado, ela não teria as condições de sobrevivência, né? Então, a gente não passa já da infância à madureza, tem todo o processo, né? E a civilização da mesma forma. Nós não vamos conseguir dar um salto lá das cavernas para o momento de hoje. Foi preciso milhares de anos
né, trazendo descoberta, aprendizado, necessidade. Cada vez surge uma necessidade, surge uma tecnologia, uma técnica que vai aprimorando, que vai se expandindo, que outros povos vão sendo beneficiados, e esse progresso vai surgindo, mas ele é sempre incompleto. Tranquilo? Vamos ver. Mas Kardec ele não fica satisfeito com a resposta. Ele diz, mas será racional condenar-se a civilização? Que algumas pessoas condenavam, né? Olha, a civilização está decaído, a civilização ela inibe ou impede, ou continua em guerra, né? Muitas pessoas pensam assim, né? Civilização mais desenvolvida aqui atualmente é a mais belicosa, né? Já recentemente ela ataca um outro país sem nem dizer que vai atacar, ela bombardeia, né? Então, será racional condenar-se a civilização? É um país civilizado, entre aspas, tem tecnologia, né? Tem hábito, tem costumes, tem técnicas, né? Que o destacam dos outros. Mas a gente vai condenar a civilização? Não. Não é racional condenar a civilização, até porque a civilização é um processo de crescimento, né? De evolução da espécie humana. Então, não é racional condenar, porque é uma coisa que é de Deus, é da lei de Deus essa evolução. E a civilização faz parte disso daí. Até porque temos que conviver com pessoas para podermos evoluir. Não podemos viver sozinhos, isolados. A civilização veio para isso. Mas vamos botar uma pimentinha, então? Vamos botar pimenta nesse molho aí? Mas pode botar pimenta. Mas vamos lá. Vamos pensar. O que você fala hoje? Que a civilização produz muito lixo, né? Camadas, quantidade de lixo, de plástico é jogado no oceano. Estamos estragando os oceanos, jogando fezes, né? Você vai nas praias, estão inapropriadas por causa da quantidade de seres que são produzidos através do lixo, né? Nós vamos ver a destruição da natureza, das matas, né? Isso não é um decréscimo, você não está enfeiando o meio ambiente, gente? É porque agora enrolou a língua. Ainda temos os vícios morais, né? Vício. Isso não é a civilização que está produzindo lixo, não é a civilização que está destruindo a natureza, está matando os animais, que está acabando com a camada de ozônio, que está criando bombas atômicas que podem destruir o planeta. Mas não é a civilização como todo, não, meu amigo. Aí tem aqueles que estão fazendo as coisas erradas que vão dar conta dessas coisas erradas que estão fazendo. Mas não era melhor a gente voltar a viver no estado de natureza, não? Todo mundo caçando uma frutinha para comer, com a natureza livre, né? Sem casa, esse negócio de tijolos, né? Sem esse negócio de televisão, sem esse negócio de internet, todo mundo peladão, andando na natureza, caçando o que comer. Não era melhor, não? Não, Alberto, se tem uma coisa que eu aprendi contigo, que não há retrocesso, meu irmão. Isso nunca vou esquecer. Mas essa civilização está provocando tanta destruição, não é ela, a culpada não é ela, não? Mas assim, Alberto, aí a gente, como o Cida está falando, né? São todos. Então, a gente sabe que esse estágio, ele como se diz, ele é transitório. Então, assim, agora, sabendo que aqueles que vão cometer, né, essas barbáries, esses excessos, com certeza tem a questão da lei de ação e reação, né? Mas então, o lixo, Edina, que nós produzimos diariamente, que vai para a natureza, que polui. Sim, aí é a questão de educação. Hoje eu já consigo reciclar o meu lixo, antes eu não reciclava. Então, hoje eu tenho esse esclarecimento, esse entendimento. Né? Então, eu já separo o que pode ser reciclado e o que não pode. E a gente sabe que tem pessoas que ainda não têm esse entendimento, mas eu sei que é transitório.
né? Muito bem. Mais alguém? A pimenta não está fazendo efeito, não, gente. O pessoal está saindo pela tangente. E aí? Com relação a essas perguntas, tem uma questão aí do enredo aí, de como se encontrava a sociedade nessa época aí de Kardec, que ele fez essas perguntas. Como a sociedade estava se desenvolvendo artisticamente, e principalmente na França, né, começou aquela vida boêmia, né, e aí dos excessos de prazeres e tudo. Isso aí surgiu essa ideia de que parece que nós desenvolvemos mentalmente e a humanidade entrou em declínio, né? Por isso principalmente a pergunta anterior aí, a questão 789, com base nisso, né? Por que alguns filósofos acreditam que a humanidade está regredindo, né? Declínio, né? Declínio, né? E é por conta desse contexto aí. A civilização em si não tem como ser condenada, porque, como você mesmo disse, né, é do uso, né? Ao mesmo tempo que a pólvora ela faz maravilhas aí científicas que vão atuar pelo progresso da humanidade, você pode utilizar a pólvora também para fazer uma munição e atirar e matar alguém com a arma. Mas aí vai do uso. E nós temos que passar por isso. Esses problemas com relação a lixo, essas coisas, antes nem se discutia, né? Porque o homem não estava evoluído a ponto nem de notar que isso era um problema que ele tinha que resolver. Hoje nós sabemos, pelo menos, que esses problemas eles estão aí e que não vai aparecer um salvador da pátria. É a gente mesmo que tem que resolver, a gente mesmo que tem que ir atrás, porque não vai, a marcha do progresso não para, né? Os indivíduos podem se estagnar ali por determinado tempo, mas a marcha do progresso ela vai continuar e a gente tem que se adequar a isso. Muito bem. Vamos nos alinhando ao pensamento dos espíritos, especialmente dessa equipe do Espírito de Verdade. Então, ele vai responder a Kardec da seguinte forma: ó, condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Olha que legal, né? Ao invés da gente condenar a civilização, né, como um todo, pelo progresso que ela traz, pelas condições que ela nos oferece, da gente viver hoje, né, aqui, cada um na sua cidade, né, podendo usufruir de técnicas e tecnologia desenvolvida em outros países, tá? Não foi a minha família, o meu clã que desenvolveu essa tecnologia. Foi desenvolvido em outros países e nós estamos bebendo e aproveitando disso. Então, outras civilizações, cada civilização oferece, né, a sua contribuição. Então, não podemos condenar a civilização, essa possibilidade de unir grupos e dar as condições, os meios, as necessidades do surgimento de tantas técnicas que beneficiam a todos, né? Mas sim o abuso, né? Quando a criatura desenvolveu o metal e fez uma faca que permite eu cortar tomate, cortar uma fruta, né? E isso é totalmente diferente de eu pegar essa faca, né, e vou lá e machucar alguém, furar alguém com a faca. Tá? Então, não é o objeto em si, a técnica, e sim o abuso, né? O que devemos condenar não a civilização, mas o abuso. Olha, produzimos muito lixo, estamos abusando, né, da produção do lixo. Então, lá em casa a cada 3 dias a gente tem um monte de pacote de lixo. Gente, mas quanto lixo a gente produz, né? Imagina na minha casa, junta uma população de Natal de 800 mil pessoas, a quantidade de lixo que está se produzindo. E cada vez mais. Mas já vem uma conscientização lá atrás, que aquele plástico que durava 200 anos, né, já está se produzindo plástico, que ele se autodegrada em 1 ano, 2 anos, ele já está se decompondo. Né? Então, o abuso é que deve ser condenado, e não a obra de Deus. Porque o progresso, né, produzido pelas civilizações é obra divina. Porque Deus quer nos cada vez mais desenvolvido em inteligência e em moralidade. Só que nós já foi adiantado pelos Espíritos que primeiro é necessário que nos desenvolvamos em intelectualidade.
Primeiro a civilização vem com a tecnologia, com o intelecto, depois é que a gente vai vendo, poxa, nós estamos queimando demais, né? Estamos queimando muito o meio ambiente, estamos destruindo muito. Aí vem o quê? O pensamento de modificar essa situação. Legislação, fiscalização, multas, condenações, já é um efeito a gente buscando sanar esses abusos, não é isso? Mais alguma dúvida? Não, né? Vamos para frente? Então, Kardec, satisfeito ali, ele vai fazer uma nova pergunta ao Espírito de Verdade. Ele vai dizer, apurar-se-á algum dia a civilização de um modo a fazer que desapareça os males que haja produzido? Ou seja, a sociedade vai crescer, vai se modificar, né? Algum dia, né, a civilização ela vai se modificar, vai se apurar, vai se aprimorar, né, de modo a fazer que desapareçam os males que ela haja produzido. Ou seja, ela vai se apurar, ela vai ter uma percepção que ela está produzindo muito lixo, ela vai ter uma percepção que ela está destruindo demais a natureza, né, que ela está poluindo demais os rios, que ela está poluindo demais os mares, né, que ela está prejudicando a água que ela vai ter que beber depois. Isso vai acontecer? O que vocês acham? Com certeza, graças a Deus, um dia chegaremos lá, né? Até porque a inteligência já está desenvolvendo cada vez mais e atrás da inteligência vem a moral, que a inteligência é a flor e a moral é o fruto. Então, chegaremos lá? Alguém discorda? Alguém discorda dessa alegria da Aparecida aí? Eu fiquei emocionado com essa sua alegria. Gostei, Aparecida, eu também. Você também, Iris? Muito bem, eu também, fiquei emocionada. Não, ela me deu mais certeza que o negócio vai dar certo. Ela foi muito positiva. É porque nós tivemos hoje guerras recentes, né? Quando a gente pensou que as guerras iam acabar, vem da Ucrânia, vem Israel agora, vem Estados Unidos, e aí vem a Aparecida, com certeza. Foi muito bom a Aparecida. Foi, mas eu também, mas é assim mesmo, a gente tem que ser positiva mesmo. Porque essas guerras também fazem parte, nós estamos estudando isso daí. Quando não tem jeito, a espiritualidade dá um jeitinho, até através das guerras. Então, tudo isso faz parte da evolução espiritual. Essa aluna está bem aplicada. Alguém discorda que a humanidade vai se apurar, vai se aperfeiçoar tanto que a gente vai voltar e vai pegar aquilo que a gente produziu de errado e vai transformar para melhor? Alguém discorda disso, que a gente vai avançar nesse sentido? Não? Isso é uma certeza, é a lei, né? A lei é evolutiva. Nós temos a lei pessoas. Cadê o resto desse grupo que não fala? É a lei evolutiva, é a lei da vida. Vamos lá, gente? Oi, Edina. Eu digo assim, a gente já tem uns indícios dessa melhora, né? Então, a gente vê que eu não sei qual é o país que é proibido você jogar até um papel de balinha no chão, né? Então, assim, e a gente, as crianças, a gente vê, questão também de esclarecimento, de educação. Hoje, a gente já educa as crianças, ela já chega, procura um lixo, uma cestinha para colocar, né? Aquele lixo, aquela coisa. Então, assim, com certeza, né? Algumas cidades, né? Na Europa, a gente já viu a questão de sacolinhas, supermercado, né? Eles não entregam mais. Aqui no Brasil, alguns locais também já, sacolinhas de supermercados, além de estar sendo feito um material biodegradável, né? Alguns nem dão mais a sacolinha, né? Ou seja, já é uma maneira. A questão do uso de canudos, né, de plásticos, bem interessante. Algumas cidades já proíbem o plástico, tem que ser de papel, quando tem canudo, ou de metal, né? Ou seja, a civilização se apurando para tentar resolver o problema dos males que ela tem produzido, né? O lixo, por exemplo, que é um grande mal, né? E outros já estão reciclando, né?
já tem indústria para reciclar, aproveitar com bastante volume daquele lixo que é produzido, né? Tem verdadeiras indústrias que vivem, né, reaproveitando o lixo, né? Então, eu acho que estamos no caminho também. Vamos ver o que é que o Espírito de Verdade nos coloca. Ele vai dizer que sim, viu, Aparecido? Aparecido está bem adiantada, né? Agora, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Então, no primeiro passo, a inteligência, né? Segundo passo, quando a inteligência estiver aprimorada, vence o moral buscando olhar os nossos avanços, nossos erros, nossos excessos, né? Aí ele coloca essa analogia. O fruto não pode surgir antes da flor, né? Ou seja, lá no nosso primórdio, quando a gente começou a produzir o plástico como uma solução para tudo, né? Era a flor que estava surgindo, né? Passado o tempo, vendo a situação, as complicações, o gado comendo, os peixes comendo, aí veio, não, peraí, tem alguma coisa errada aí, né? Aí começam os frutos a surgirem. Não só, né, com relação ao lixo, mas com relação a alimentos, né, reaproveitamento do alimento, né? O Brasil é um grande produtor de alimento, mas perde quase 70%, gente. É jogado fora. 30% só no deslocamento do alimento. Aí a pessoa compra, estraga, joga fora, né? Já se começa o supermercado, você já vê eles vendendo já a porçãozinha, né, da fruta, metade, pedaço, já para a criatura não estrague, né? É interessante isso aí. Um novo posicionamento, a própria sociedade arranjando meios para solucionar os problemas que ela tem produzido no seu progresso. Mas isso precisa o quê? Pensar, refletir, às vezes tragédias, né, acontecendo para que a gente acorde. Gente, tanta queimada, para que tanta queimada? Vamos diminuir essas queimadas. É o moral surgindo a partir dos males que nós produzimos, nós provocamos, né? 792. Aí Kardec pergunta, mas por que não se efetua a civilização imediatamente? Né? Por que a civilização ela não produz imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Né? Olha, nós já sabemos hoje, por que a gente não modifica, já traz a solução, traz o produto, mas já traz a solução para caso aquele produto cause algum dano, né? E aí? Eu ouvi uma frase do Haroldo essa semana que se encaixa nessa pergunta aqui. Se fosse o plano divino dessas coisas serem feitas, se o plano fosse realizar essas coisas, é simples, ele mandava os anjos, não mandava a gente. Então, as tarefas que tem aqui para serem feitas pela humanidade é porque o trabalho é que vai enobrecer a gente. Não tem essa de receber nada pronto, porque a gente não está pronto. Se a função fosse que essas coisas fossem realizadas, que a civilização adiantasse, não era a missão nossa, era a missão dos anjos. Eles não falham, eles são perfeitos. Desce aqui, faz tudo, resolve tudo em 1 minuto. Mas a gente não tinha evoluído nada com isso. Eles iam continuar sendo anjos perfeitos e a gente no estágio que a gente se encontra. Então, na verdade, o trabalho de realizar essa civilização é uma misericórdia divina deixar que nós, por esforço próprio, possamos produzir tal civilização, possamos buscar essa evolução com as nossas próprias mãos. Porque fazer, se Deus quisesse, era só pensar e estava pronto. Né? Não precisaria da gente. É uma misericórdia, a gente poder ser utilizado como ferramenta e utilizar o nosso trabalho para fazer essas coisas, porque depois quem colhe os frutos somos nós, né? Então, a questão aí basicamente é essa, né? Esse trabalho ele tem que ser feito por nós para que nós possamos evoluir, né? Não é a obra da civilização em si, porque se fosse, Deus simplesmente pensava e estava feito. Nós estamos no lugar que precisamos estar, com as pessoas que precisamos evoluir, e Deus jamais vai dar um frio sem o cobertor. Ele só dá aquilo que a gente tem condições de resolver
e de aguentar. Muito bem. Alguém mais tem alguma colocação? Por que a civilização ela não já traz todas essas cores de uma vez para a gente, já produzindo esses bens, né? Como já foi dito, é porque não estamos prontos ainda, né? Então, vai evoluindo gradativamente e esse trabalho a gente tem que fazer usando a inteligência que a gente já tem e descobrindo que o negócio não é por aí e fazendo as modificações que tem que ser feitas e aos poucos estão sendo feitas, igual já foi citado das crianças, né? E esse trabalho vem vindo e é um trabalho gradativo, né? Gradativamente vai indo para a nossa própria evolução espiritual, para o nosso aprendizado e a nossa evolução espiritual. Muito E, bem, Alberto, essa aula está participativa. Estou gostando. Alberto, olha, eu estava tá uma benção. eu estava aqui pensando a evolução do planeta comparando com a evolução da gente. Se já fosse para a gente chegar no planeta e ter tudo arrumadinho, tudo bonitinho, todo mundo consciente do que era certo e não fazer nada errado, a gente não nasceria criança, a gente já nasceria adulto sabendo de tudo. E a gente nasce criança para ir aprendendo dia após dia, crescendo. Eu acho que mesmo assim é o planeta. Tanto é que existe planeta mais atrasado que o nosso e mais evoluído. Exatamente, né? E, por exemplo, a gente chega no auge, né? Hoje, né? Poxa, nós estamos top de tudo, né? Amanhã já aparece outra necessidade, né? Porque esse progresso ele vai surgindo conforme a necessidade. Eu estou precisando de uma maneira que me ligue rapidamente com outra pessoa noutra cidade, né? E essa necessidade vai surgindo, né? E vem alguém, olha, tem uma solução para isso, mas não está bom, e a gente, aos poucos, vai se produzindo, né, formas, e que não vai chegar de uma vez aquilo que a gente deseja. Até porque, às vezes, não tem ainda a técnica, não tem ainda os meios, né, suficiente, as pessoas não querem fazer, né? Às vezes tem até os meios, mas a pessoa não quer fazer. Olha, para que carro movido a energia atômica, né, por exemplo, né? Se eu tenho porque eu tenho combustível fóssil, para que eu vou usar aquele? Então, não tem o querer, muitas das vezes, né? Poderia eliminar um bocado de poluente, poderia. Mas, às vezes, não, eu tenho interesse de manter os carros movidos a combustão. Para que ser todos elétricos, né? Não, vamos. Então, tem a questão do querer, né? Vamos lá? Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. É a resposta do Espírito de Verdade. Então, a civilização ela não traz tudo imediatamente, todo o bem que ela poderia oferecer, a produzir para a nossa humanidade, porque a gente não está apto, né? E muitas vezes não estamos nem dispostos. A gente está apto, mas não está disposto. Tem que ter o querer, tem que ter a vontade, né? Então, ele é bem direto. E eu achei essa frase do Conte interessante, né? O Brasil, a gente pode olhar o Brasil, né? Na nossa bandeira tem ordem e progresso. É um princípio tirado lá das ideias de Conte. Por que o Brasil, então, continua no estágio ainda de violência, tão atrasado em aspectos morais, né? E a gente esquece que um dos princípios de Conte, no entendimento dele, é que na hora de colocar ou de buscar os princípios, esquecer o principal. Olha a frase do Augusto Conte. Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Nós pegamos só ordem e progresso, esquecemos o principal, né? O amor como princípio de tudo. Aí por isso que as coisas não andam direito, porque a gente está com um desamor danado, né? A gente esquece de usar o amor como princípio, né? A gente só quer usar só a ordem, ou seja, a base e o progresso. Está esquecendo do princípio que norteia na nossa caminhada. Por isso que a gente tem dificuldades, né?
de usar esse amor como princípio. Vou fazer algo, vai beneficiar? Vai. Vai prejudicar? Vai. O que vai prejudicar? Às vezes a gente só quer fazer, né? Eu vou fazer esse explosivo, fazer uma arma que vai matar dezenas de pessoas. Vai ter ordem, vai ter progresso? Vai. Mas não vai ter o amor como princípio, né? E esse amor demora para a gente entender, né? Para a gente buscar, a gente ter a compreensão que todas as criaturas são nossos irmãos em Deus, né? Mas vamos lá. Ô, Alberto, Oi. Você falou dessa questão agora, eu lembrei da questão de Moisés, né? Porque, assim, quanto mais o povo, assim, atrasado, né? Assim, em termos de moralmente, então, eu acho que a ordem, sei lá, assim, eu acho que prevalece mais, não é isso? Aí, para depois, e o amor, né? Assim, depois que o pessoal estava mais esclarecido, aí vem Jesus, né? Nos apresentar o amor, o perdão. Mas aí eu acho que naquela realidade, eu acho que a severidade, eu acho que a ordem, eu acho que eu não sei se era para segurar mais. Sim, o medo, era a linguagem que conhecia, né? O medo, a violência, né? Era o que nós conhecíamos. Tem até um caso, antes do próprio Cristo, né? Um dos faraós, né? Egípcio, ele apresenta uma divindade que era só amor, né? Akenaton. Era só amor. E por princípio, os povos deviam ser respeitados por fronteiriço. Só que esse faraó quase bota o Egito a perder. Quando os povos perceberam que invadiu as terras, atacava as caravanas, o exército do faraó não contra-atacava, eles começaram a atacar de todos os lados. Aí foi que os generais lá do faraó, descumprindo ordem, foi lá e botou ordem na casa, matou um monte de gente, atacou diversos povos, e foi quando botou a ordem na casa. Aí tiveram que destronar o faraó, tiveram que matar o faraó para que a ordem, entre aspas, reinante, voltasse no Egito, a ordem da violência, e que os povos temessem o Egito. Simplesmente achava que era medo ou fraqueza do faraó. E aqueles povos, então, se avançavam cada vez mais sobre o Egito. Ou seja, não era o tempo ainda, né? Não conhecia outra lei, só não violência. Mas vamos lá? Kardec ele não fica satisfeito com a resposta, não. Ele faz uma subpergunta. Olha, mas vem cá, não será também porque, criando novas necessidades, né, suscita paixões novas? Né? Que a pergunta anterior por que não se efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia? Aí eles dizem, olha, não estão aptos e não dispostos. E Kardec, mas não será também, né? Porque cada vez que a gente cria necessidade nova, a gente faz aumentar as paixões, incentivar as paixões, né? Por exemplo, surgiu tem um celular muito bom, funciona, tem todos os aplicativos, né? Mas aí começa a surgir um outro que é muito mais avançado, muito mais tecnologia, né? Vai criar uma necessidade, às vezes, fictícia. Né? A criatura, eu quero aquele celular, ele só vou ficar feliz se eu tiver aquele celular, aquele aparelho. E isso não está suscitando novas paixões? Tá? Então, Kardec faz essa pergunta. Novos vícios também, né? Novos vícios, né? Olha, tem uma cerveja ali que é feita com produto tal, que é a melhor que tem. Deixa eu vou beber, vou querer também. É paixão. Ou seja, novas necessidades criando paixões. Isso não impede que a civilização traga todo o bem que ela poderia trazer? Não seria essa criação de paixão que está atrapalhando? É mais ou menos o que Kardec está colocando para a gente. E a resposta né? Realmente cria-se novas paixões, e isso atrapalha, tá? E ainda porque não progride simultaneamente todas as faculdades do espírito. Ou seja, primeiro o intelectual, né, para depois vir a moral.
é preciso, né? Tempo é preciso para tudo. Ou seja, primeiro a flor, para depois o fruto. Primeiro a necessidade, para depois a solução. Primeiro aquele ambiente ruim, né, de consequência, para a gente trazer ou buscar soluções. De uma civilização incompleta, podeis esperar frutos perfeitos. Né? Não poder esperar frutos perfeitos. Se a civilização é incompleta, né, se não atingimos o auge, não somos constituídos de seres iluminados ainda, então os frutos não serão perfeitos, gente. Né? Vai ter vício, vai ter paixão, vai ter quereres, gosto, vai ter falta de querer, né? Tudo junto, misturado. Então, por isso que não vai surgir tudo de bom que a civilização pode nos trazer, porque estamos em níveis diferentes. Uns estão mais avançados, outros menos avançados. Então, há tempo para tudo. Tá? Tranquilo? E aqui a gente vai parar aqui, por enquanto, Vamos parar aqui nesse coisa. Alguma pergunta, alguma colocação? Não, Alberto, eu tenho uma preocupação muito grande com a tecnologia em relação às crianças. E não realmente vem fazer como fazendo mau uso. Mas você vai ter que estar com o tablet na mão. Uma criança, quer dizer, o tempo todo com o telefone ou com um tablet, eu acho erradíssimo. Mas vem a tecnologia, né? Por exemplo, a criança chorando, você dá tá os berros, grita, você dá o celular, o que acontece com a criança? Mas não é o correto. Você controla ali, não controla? Eu condeno. Eu, como pedagoga, eu acho um absurdo. A criança tem que ter brinquedo, tem que brincar. Aí o que aconteceu com esse excesso, né? Nós estamos vendo agora no Brasil, surgiu uma lei que foi aprovada recentemente, o que acontece? Proibindo o uso de celulares nas escolas, não é? Já é um passo. Não é uma contramedida dos excessos? Né? Ou seja, vem os excessos, né? Tecnologia, os pais não sabem como lidar, as crianças são muito inteligentes, né? Você dá um celular para uma criança de 1 ano, gente, ela começa a vasculhar como se já conhecesse aquilo. De onde eles vêm, a tecnologia é muito mais avançada do que a que está usando aqui. Tá? Eu fui contra criança assistir televisão muito cedo. Eu consegui. Minhas filhas não assistiam televisão. Pois até hoje elas não gostam. Pois então, do mesmo jeito é o telefone. Pois tem crianças ficando cega. Como saber que é excesso, né? Tem que passar por aquilo. Está prejudicando? Em que níveis? Aí vem os estudos. Olha, a criança está ficando mais distraída, prejudica a visão. Então, esse tipo de informação que não tinha até então, né, vai começar a surtir efeitos nos pais, nos educadores, e então vai o quê? Surgir contramedidas ou medidas paliativas para tentar ajustar. Mas o problema não é a tecnologia do celular, porque ele permite eu e você nos comunicar, permite que você pesquise, que você tenha uma receita, que você acompanhe alguém em tal lugar. Não é a tecnologia que é problemática. Não, eu sou a favor da tecnologia. Eu sou contra. É uma criança com menos de 5 anos, tá o dia todo com um celular na mão. Meu sobrinho está com 6 graus. Ele tem 3 anos. 6 graus na visão. Pois é. É isso que vai ser trabalhado, né? Com a primeira civilização apresenta, depois vem esses ajustes dos males que ela provoca. É o que
os espíritos estão falando, tudo a seu tempo. Não dá para exigir. Eu não sei nada do que aquilo está provocando na criança. Precisa de estudo. Quando os estudos comprovam, eles, olha, realmente, vamos cuidar das nossas crianças, vamos evitar que elas se exponham demais. Então, começa a surgir novos pensamentos. Mas não é o problema, não é a civilização. Não. Tá? É o abuso. Que muitas vezes se o faz. abuso do ser humano. Exato, né? Mas aí vamos chegar a um consenso, né? Com mais estudos, né? Conscientização dos pais para o uso dessas tecnologias muito cedo, né? Agora, lembrando que de onde elas vêm, a tecnologia é muito mais avançada do que nós estamos usando Mas tem aqui, que ter viu? um limite, tem que ter um limite, Alberto. Aqueles passar uma hora. Mas quem vai dar esse limite? Quem vai dar esse limite? É o limite eu proibir a criança de fazer o uso? Né? Eu excluir ela, deixar ela alienada das tecnologias, aí ela vai pegar o coleguinha lá que sabe, vai falar daquilo que ele faz, e aquela criança vai ficar como extraterrestre, não vai saber de nada. Não, é ter um limite. Não é que ele não vai usar, mas tem que ter um limite. Isso, vai ter. A própria sociedade vai ter um consenso, né? Tem que ter um bom senso. Não pode ser entregue aí porque eu quero fazer as coisas, ele não me deixa quieto, aí vai dar um telefone. Se a gente perguntar a alguém do Talibã, o que é que ele vai dizer? Que não deve usar o telefone de jeito nenhum, né? Estão certo. Não é? Não usa nada de tecnologias, né? Será que é tão certo? A tecnologia é uma maravilha. Agora tem que saber usar. Exatamente. Para saber usar, a gente tem que se esbaldar nela. Abusar, de certa maneira, para entender que isso é abuso, eu perder 7, 8 horas da minha vida direto numa rede social, né? Aí vemos gente viciadas que não consegue, na hora que perde o telefone, enlouquece, entra em trauma, entra em frustração. Eu pego meu telefone direto, sem nem onde é que está. É desse jeito. Mas é porque nós somos de uma geração analógica. Nós somos de uma geração analógica, Iris. A gente, quando veio, que se tornou gente, entendeu? Gente, não tinha celulares. Essa nova geração, não. Graças a Deus, eu era muito feliz. E aí, Tânia, o que você falou? Tem dia que eu quero que o meu suma, só que ele não some. Mas ela falando aí do uso do celular, essa geração que está vindo agora, por exemplo, os filhos da minha sobrinha, está tendo o exemplo do meu filho, dos meus filhos, do meu filho, no caso, porque é muito complicado, entendeu? Você, por exemplo, você vive de uma geração e eu não tive. Aí a gente, eu fui criada no interior, então você deixava uma criança, brincava. Hoje em dia está tudo que uma criança não pode, dependendo do bairro, não pode ficar nem na área, tá entendendo? Então, assim, às vezes a mãe precisa trabalhar, então é muito complicado entrar nesse assunto. Vamos para o próximo tópico. Não é simples, a gente vai achar um meio, a gente vai achar um equilíbrio. Mas, por enquanto, é isso que nós temos, né? E eu sei que é muito bom que antigamente a gente dava chupeta para o menino quando estava chorando, né? Agora a gente dá o celular. Vamos dar Não, tem que ter. Eu sou a acordo do equilíbrio. Mas vamos encontrar um ponto de equilíbrio, com certeza, né? Fátima está por aí? A criança evoluiu. A criança... Fátima se encontra? Oi, filho, estou sim. Oi, minha amiga. Hoje nós vamos mudar de assunto, vamos para o livro Os Mensageiros. Hoje nós vamos abordar o capítulo 15, que tem o título A Viagem. Lembrando que André Luiz é o nosso personagem, que na Terra foi um grande médico sanitarista, chegado ao mundo espiritual depois da sua morte, 7 anos no umbral, correndo, desesperado, foi socorrido em uma das cidades espirituais, ele chama de colônia, passa um ano hospitalizado, depois ele vai trabalhar
né, no Ministério da Regeneração, passa um ano trabalhando, depois ele recebe o título de cidadão da cidade. Depois desse um ano de teste, ele recebe o título. Vai visitar a família, fica meio decepcionado que a esposa, 9 anos depois, né, 7 mais 2, 9 anos depois, ela já está casada de novo, né? Aí tudo aquilo que ele direcionava, que ele pensava, ele perdeu o gosto. Então a amiga disse, por que você não abre a mente e vai estudar coisas novas? Então ele se candidata a um curso de mensageiro no Ministério das Comunicações. E ele está nas suas primeiras semanas de aula. Ele conheceu Aniceto, que é o instrutor, e conheceu um colega que também foi médico, que é Vicente, na Terra. Né? E ele está contando uma semana dos trabalhos como mensageiro. Esse livro é uma semana só do que aconteceu com ele. Então, ele foi levado para uma palestra no primeiro dia, uma palestra maravilhosa, aconselho a ler lá atrás, né, palestra de Telésforo. Depois, eles ficam conversando e ouvindo as histórias dos espíritas falidos, dos espíritas fracassados. Então, nessa reunião, era só espírita, criatura que foi médium, criatura que veio para ser doutrinador, coordenação de casas espíritas e que faliram. E depois dessa reunião, eles vão para conversar com a Aniceto, e a Aniceto diz que eles vão fazer uma viagem. Eles vão para a Crosta, vão passar uma semana na Crosta, e que vai André Luiz e Vicente. Eles fazem um preparativo, eles ganham um acréscimo da visão, né? Quando a gente encarna, diminuir as percepções de todos nós. A gente diminui a percepção e depois há um esquecimento temporário. Quando a gente desencarna, chega ao mundo espiritual, dependendo da evolução, essa percepção vem rapidamente. Tá? Ela retoma o seu antigo estágio. E outros espíritos demoram muito, precisam de ajuda, assim como a lembrança do que foi. Então, quando eu desencarno, eu vou lembrar imediatamente das minhas existências? Não, não vai. Tá? André Luiz nos conta que até agora ele não lembrou o que ele foi na existência anterior. Ele diz que tem uma sensação de que conhece algumas pessoas, mas ele não teve acesso ainda. 2 anos no mundo espiritual, trabalhador, mas ele não teve acesso ainda o que ele foi em outras vidas. Tá? A gente fica com a bagagem que nós temos dessa última existência. Tá? Então, ele está lá no preparativo e ele vai narrar como foi a viagem dele do mundo espiritual, da colônia, nosso lar, para a Terra. Tá? Só que o instrutor vai dizer para eles que eles não vão pelo caminho normal, mais rápido, eles vão conhecendo os detalhes da viagem. Porque ele nos narra, o Aniceto, que existe uma estrada que é mantida, que ela é preservada pelos habitantes do nosso lar, que leva a colônia até a crosta, que é feita para os trabalhadores que estão em trabalho de urgência e para aquelas pessoas que vão reencarnar, eles usam a estrada. Como André Luiz tem trabalho de conhecimento, eles iam por um caminho diferente. Tá? É o que ele vai nos contar agora nessa passagem, vai descrever como foi a viagem. Fátima, é com você. Tá. Boa noite a todos. Capítulo de A Viagem. Depois de processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Eu mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá.
Todavia descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Só um instante, Fátima. Então, o que André Luiz está narrando? Que eles estavam volitando, voando, tá? Ele já tinha noções, ele aprendeu lá, em nosso lar, como volitar, se deslocar sem caminhar, tá? Ele tinha algumas noções, ele estava fazendo esse percurso inicialmente volitando, flutuando, certo? Ele disse que chegou um momento que ele não conseguia andar rápido, não conseguia volitar. Ele e Vicente, o instrutor estava seguindo e eles ficando para trás. Aí o instrutor percebeu e, então, resolveu mudar a forma de chegada. Diz, olha, vamos nos locomover, vamos caminhar. Tá? Por quê? Porque a atmosfera em que eles estavam chegando ali, começaram a entrar, era uma atmosfera pesada. Que atmosfera é essa? É produzida por quê e por quem? Vocês têm ideia? Pensamento, sentimento. Isso, os pensamentos dos encarnados e dos desencarnados. O pensamento desencarnado provoca uma atmosfera fluídica que torna-se um empecilho para os espíritos se deslocar. Espíritos que não têm o conhecimento. Ele vai dizer que o instrutor não tinha dificuldades. Aniceto fazia aquilo ali com a maior facilidade, mas eles não tinham a experiência nem a capacidade ainda. Era a primeira viagem que eles estavam fazendo dessa forma. Então, o que o Aniceto provoca? Olha, vamos mudar a locomoção, tá? Vamos caminhar, porque ele estava perto de uma outra colônia. Então, ele estava entrando no umbral, tá? Estava entrando no umbral, porque o umbral, gente, ele vai da crosta até o nível da colônia espiritual nosso lar. A colônia espiritual nosso lar é uma colônia umbralina, tá? Assim que acaba o umbral, começa a colônia nosso lar. Ou seja, o umbral vai até as portas de nosso lar, assim como de outras cidades espirituais. Mas ele vai dizer aqui que tem uma outra cidade dentro do umbral mais pesado, que é chamado de Campo da Paz. Ou seja, dentro do umbral existem colônias espirituais para cuidar daquelas criaturas. Como já nos dizer que, mesmo no umbral, ninguém está abandonado. Tem sempre alguém cuidando das criaturas. Tá? E, além da cidade, existe postos de socorro. Existem postos avançados para socorro das criaturas que estão no umbral. Podia perguntar por que Jesus não tira todo mundo do umbral. Vocês sabem por quê? Jesus poderia tirar todo mundo do umbral. Por que não tira? Por que não levam todo para as colônias, todo esse pessoal? Tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Exatamente. E Deus, na sua bondade infinita, ele não puxa, não empurra. Ele respeita a liberdade. Se levasse essas criaturas, mudasse de lado, o umbral não é só mudar de lado, tirar a criatura daqui. Se tirar a criatura, o umbral deixa de existir. Mas se eu levar essas criaturas para um outro canto, eles vão transformar o outro canto num verdadeiro umbral de novo. Porque o umbral é consequência dos pensamentos, né, das criaturas. Então, não é questão de lugar, vou mudar as criaturas de lugar, vou levar tudo para nosso lar. Nosso lar só fica quem? Quem se propõe a manter um certo controle dos pensamentos e pensar só no bem. Se levar essas criaturas que são desordenadas, perturbadas, para nosso lar se torna um umbral. Por isso que eles não aceitam. Só aceita como morador aqueles espíritos que se propõem a pensar no bem e a se melhorar. Tá? Então, aqui, quando ele chega nessa região umbralina, que é mais pesada desses fluidos, que é um tipo de matéria, gente. Pensamento é matéria. Tá? Pensamento é tipo de matéria. Tá? Pensamento é moldar pela nossa vontade
né, os fluidos e transformar ele em uma matéria mais densa. Por isso que nós somos co-criadores. Estamos pensando, nós estamos criando. Essas criações vão para onde? Ficam no umbral. E quando a gente desencarna, a gente vai se deparar com as criações que nós fizemos, nossas obras de arte, né? Vamos lá, Fátima? Sim. Mas que é isto? Perguntei, admirado da profunda modificação ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamos-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma, escasseia o amparo divino. Só um instante, Fátima. Então, aqui ele esclarece, penetrando a esfera de vibração mais forte da mente humana, produto da mente humana. E ele diz, olha, estamos a grande distância da crosta. Haroldo nos coloca que o umbral, essa faixa do umbral, ela vai de 50 a 100 quilômetros, gente. De 50 a 100 quilômetros, essa faixa da crosta, que é a umbralina, produção da mente humana. Tá? Então, ele disse que estava longe ainda, tinha acabado de entrar no umbral. Então, faltava alguns quilômetros ainda para chegar na crosta. Mas já tinha essa produção enorme chegando lá. Né? Mas ele diz, olha, que grandes lutas desenrolam neste plano. Milhares de irmãos abnegados aqui se volta à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Ou seja, pessoas que moram nessas regiões. Espíritos que trabalham nessas regiões, consolando, ajudando, abrigando, socorrendo. Né? Esse posto que eles estão indo para lá é um desses pontos dos trabalhadores que estão em missão, às vezes param lá, e outros que estão trabalhando direto naquele local. Vamos, Fátima. Nesse instante, chegaremos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo, desenhava-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo. Sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se imensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-me da alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilos fervorosos. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé, a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente. Só um instante, Fátima. 2 pontos aqui. Então, eles viram que o deslocamento voletano era difícil, mudou para caminhada. Então, eles chegam num cume, né? Eles chegam num cume de uma grande montanha. Então, é como se eles pousassem no topo de uma grande montanha, né? Envolvida em sombras fumarentas, como se fossem nuvens muito densas, né? E de lá eles olhavam e viam diversas trilhas. Né? Alberto, no mundo espiritual tem montanha, tem vales, tem rios, tem escarpa, tem gente. No mundo espiritual tem montanhas, tem rio, tem os mesmos relevos que tem aqui na Terra. Olha que legal, que informação interessante. Montanhas, rios, florestas, né? Regiões de escarpas, tá? Regiões de vales profundos, de cavernas, tudo isso tem no plano espiritual. Tá?
É interessante isso. Um outro ponto é que André Luiz e Vicente, quando chegaram nesse cume, e que a região era escura, eles perceberam, né, que eles estavam emitindo luzes. Eles eram lâmpadas acesas. Tá? Ou seja, o estágio que André Luiz e Vicente estavam já permitia a eles emitirem luz, já não estavam mais denso, compacto, opaco, como a grande maioria das criaturas que estão no umbral. Ou seja, o propósito de atividade no bem, de auxiliar no bem, de conhecimento, vai permitindo que o espírito se eleve, seu perispírito se purifique. E o primeiro estágio que o espírito identifica os outros é por essa luz que eles emitem. Se a criatura está bonita, toda com a roupa linda, mas não tem luz brilhando, é sinal que ela é um espírito, né, pouco desenvolvido, pouco evoluído. Porque os espíritos evoluídos já começam a emitir luz. As suas roupas brilham de uma luz própria, né? Por isso tem a expressão lá de Jesus, né? Que brilhe a vossa luz, né? Então, ele disse que estava desprendendo luz do próprio corpo. E ele se ajoelha, né? Agradecido, chorando, né? E ele disse que era a primeira vez que se vestia de luz. Luz que irradiava de todas as células do corpo espiritual. Alberto, o perispírito tem célula? Tem, gente. As mesma quantidade de célula que tem no seu corpo físico, tem no corpo perispiritual. A mesma quantidade. Então, as células dele estavam emitindo luz. Eles se vestiam de luz. Olha que legal isso. É uma informação muito interessante. As mesmas células. Alberto tem órgão, pulmão, intestino, fígado, cérebro? Tem no perispírito. Isso faz com que o perispírito seja um modelo, né, de formação do corpo. Na hora que vai fazer o corpo, a célula masculina e a célula feminina se juntam para formar a gônada, né? É ligado o perispírito a essa célula, a célula ovo. Então, ela vai copiar o que tem no corpo espiritual. É como se fosse o drive. Olha, está aqui o projeto. Então, as células começam a se multiplicar seguindo o projeto que está no perispírito, com a mesma quantidade de células. Por isso que ele diz, todas as células do meu corpo espiritual irradiavam luz. Tá? É uma informação interessante para nós. E então, Aniceto vai falar com ele. Vai, Fátima. Certo. Muito bem, meus amigos. Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Só um instante, isso aqui é maravilhoso. Então, por que eles estavam brilhando? Amor, sabedoria e misericórdia. Amor, sabedoria, já era espírito já bem esclarecido, e misericórdia. Estava indo em missão de amor. Então, o ponto dele já estava transformado. Tá? E daí ele traz essa frase maravilhosa, né? Quem não sabe agradecer, isso é para nós, viu? Quem não sabe agradecer, não sabe receber. E muito menos pedir. Né? Se eu não sei receber, como é que eu vou pedir? Eu não sei nem o que pedir. Né? Quando eu vou saber agradecer, eu não vou saber agradecer. Então, quem não sabe agradecer, não sabe receber. E muito menos pedir. Isso é muito profundo. Dá para passar uma palestra falando sobre isso. Mas vamos em frente. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, no qual predominava o frio e a ausência de luz solar.
A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos de cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam-se vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre como viajores, ladeando escuros precipícios, em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Só um instante. Então, veja o que ele descreve que no plano espiritual, na região do umbral, tá? Trilhas, montanhas, pouca luz, frio, tá? Topografias misteriosas, né? Aí ele faz uma coisa para nos remeter, por exemplo, essas ideias de filme de terror, né? Que os cineastas têm. Onde é que eles vão buscar essas ideias? Nessas paisagens aí, tá? Paisagem misteriosa, filmes fantásticos, cinematografia terrestre, né? Fala de escuros precipícios, né? Exotismo ameaçador, ou seja, algo de pôr medo realmente, né? Esquisita vegetação, né? Entre grandes abismos. Tinha aves, né? Vegetação, aves, escarpa, montanhas, né? Picos, aves com pios angustiosos e ventania soprando em todas as direções. Então, tem vento, tem aves, tem vegetação. Agora, tudo muito feio, mas tem. Assim como o nosso lar, nós vamos encontrar árvores brilhosas, né, perfumosas, as flores, vamos ter água, vamos ter montanha, vamos ter lago. Tem todo tipo de vegetação, gente, do outro lado. Todo tipo. Então, aquela ideia que o mundo espiritual é um mundo de nuvem de algodão, cai por terras aqui, com a descrição que o André nos coloca, isso da região do umbral, viu? Vamos lá? Estamos perto, acho que terminar. Já são 9, Alberto. Já? Nesse momento, 20h58. Ainda tem muito ainda? Tem, né? Tem. Tem. Então, vamos dar uma parada aqui. Metade. Vamos gravar aí, tá, Fátima? Ok. Pronto. Pois bem, então a gente vai parar aqui, a gente continua no próximo encontro, certo? Para a gente ver essa descrição que é muito cheio de detalhes, que os espiritistas não tinham até 1940, 41, 42, que esse livro vai ser lançado. Até então era mundo espiritual, mas ninguém sabia como era esse mundo, tá? Sabia que havia preparação, mas não havia detalhes. E essa obra suplementar, ou complementar, que Francisco Cândido Xavier vai trazer, ela vai nos dar essa noção do que tinha ou do que tem no mundo espiritual. Tá? Do que tem no mundo espiritual para que a gente possa ter uma ideia. Né? Eu queria até compartilhar com vocês, antes de encerrar, Fátima, essa imagem aqui. Ver se eu consigo... slide atual. Se eu consigo só botar ela na tela para vocês encontram ela na internet. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Aqui, janela. Acho que é essa aqui. Tá? Que nos dá uma noção, tá? Do como seria, tá? No centro, a Terra, tá? O 1, né? O 2 é a crosta umbralina, começa o 2 aqui, umbral. É o 3, crosta umbral desencarnado, que é a crosta que nós conhecemos. O 3 é o umbral, tá? Umbral mais leve. Alberto, não está aparecendo nada. Está aparecendo não para vocês? Tá não, para mim. Estou vendo.
É uma imagem, né? Na minha tela tem. É uma imagem. É uma Tô imagem. vendo. Aí Tem tem 1, 2, 3. Subcrosta, umbral inferior, abismo, né? 2, que é a crosta umbral dos encarnados, onde nós estamos, tá? O 3, que é esse círculo circuncentro aí em torno da Terra, tá? Umbral do desencarnado. O 4 é o umbral médio, onde situam as cidades espirituais, ou as cidades astrais hospitalares. 5, umbral mediano, onde estão as cidades da ciência, né? As 6 e 7, plano do astral superior. Ou seja, são mundos espirituais que a Aniceto vai dizer que eles no mesmo ambiente, só que estão recobertos pelo outro. E os encarnados não veem, tá? Eles não veem esses mundos. A gente não tem a nossa percepção só material, tá? Os espíritos, alguns também não veem, só veem o umbral e a crosta. Conforme o espírito vai elevando-se, ele vai vendo as outras esferas. Mas são esferas concêntricas que se interpenetram. É como se fosse uma casca de cebola, entendeu? No centro, a crosta, a terra, e tem camadas e mais camadas que vai abrigando essas cidades, esses locais, né, onde os espíritos convivem. Tá? Basicamente seria isso, é uma noção de como seria esses mundos, Haroldo chama de multiversos, né? Ou seja, aquela ideia do filme Doutor Estranho, de que abre-se uma porta, é um outro mundo, tem vários mundos. Então, eles trazem essa ideia aqui para nós, e Aniceto vai falar disso mais à frente, que são mundos que se interpenetram e que a gente está aprendendo, aos poucos, ter essa percepção. Mas agora a gente não vê tudo, tá bom? Isso aí para a gente trabalhar nos próximos encontros para nós, certo? Legal. Bom, então, que Jesus abençoe a todos. Vamos retornar a nossos afazeres. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, a espiritualidade amiga que nos auxilia, né? A todos nossos amigos encarnados e a todos vocês por essa disposição de estar aqui aprendendo todos juntos, tá? Que eu estou aprendendo bastante com vocês e com essas oportunidades. Que Jesus abençoe e que tenhamos uma ótima semana. Obrigado, gente. Amém. Amém, Alberto. Obrigada. Valeu, meus amigos. Tchau, Boa Verus. noite. Boa noite. Parabéns para a Aparecida, viu? Ela está de aniversário, soube hoje. Eita, parabéns, Aparecida, parabéns, Aparecida. Parabéns. Parabéns, Maravilhoso, muita saúde e paz. Tchau, Cris. Deus abençoe. Parabéns, Cida. Obrigada. Wellington. Amigo. Ótima semana. Gostei do Tchau. óculos. Gostei do óculos.